Como o Tarantino escreve seus diálogos? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos ler uma das cenas mais famosas do filme Pulp Fiction do Tarantino. Na verdade, mais de uma cena. Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? E nós vamos entender os mecanismos por trás dos diálogos incríveis de Quentin Tarantino. Eu resolvi fazer hoje aqui uma coisa totalmente diferente do que eu já fiz no quadro Roteiro na Prática. Geralmente a gente analisa uma cena, nós vamos analisar, mas voltados assim mais a questões de ação, enfim, de estrutura. Aqui também vamos pensar na estrutura, mas pela primeira vez nós vamos analisar o diálogo, porque por mais que tenha muita coisa ali no subtexto, né, o Tarantino ele trabalha de fato com o diálogo. O diálogo move muito a ação. E se você quer entender quais são as funções do diálogo e como criar isso no seu próprio roteiro, eu fiz um vídeo analisando as funções, como você pode trabalhar a exposição, caracterização e também ação dentro do seu diálogo. E aí eu pensei que seria muito interessante se a gente lesse umas cenas aqui do filme Pulp Fiction, que na verdade é as cenas ali, uma sequência da apresentação do Jules e do Vincent, e o papo que aparentemente soa banal, mas é tudo, gente, menos banal. Você vai ver que o Tarantino, ele tá enganando a gente direitinho aqui. E uma coisa interessante é que geralmente a gente associa bons dialoguistas, bons roteiristas, como pessoas que escrevem diálogos naturais. E aqui o diálogo do Tarantino é tudo menos natural, mas ele tenta criar essa identificação entre você, a audiência, e os personagens, que aparentemente não seriam personagens tão assim empáticos, né? Porque, enfim, eles são matadores ali, eles são bandidos e tudo mais. Então não são personagens que aparentemente a gente se relacionaria, mas eles são os nossos heróis, né, meio anti-herói ali. E aí uma coisa que eu também acho interessante pontuar é que geralmente a gente fala assim, puxa, eu queria escrever diálogo igual o Tarantino. O Tarantino fala beça, ninguém reclama, o diálogo é verborrágico e tudo mais. E aqui eu quero mostrar como que ele usa a técnica dessa verborragia, desses personagens que falam demais e fofocam, como que ele usa isso para conseguir colocar exposição ali, né? Porque a gente está num momento de exposição, perceba, a gente está apresentando ainda os personagens, então ele precisa falar muita coisa, mas ele não pode fazer o que a gente chama da exposição ruim, que é parar e contar. Não, ela precisa estar estrategicamente pontuada ali na trama, e vocês vão ver como ele faz isso muito bem aqui. Então não adianta ficar dizendo por aí que o diálogo, quer escrever diálogo igual o Tarantino só porque você considera que o diálogo Tarantino é o personagem falando um monte de coisa nada a ver, porque eu vou provar que não é nada a ver, tem tudo a ver. Interior Chevy 74 em movimento manhã. Um velho Chevy Nova 1974 branco, sujo e bebedor de gasolina, desliza por uma rua de Hollywood repleta de moradores de rua. No banco da frente estão dois homens jovens, um branco e outro preto, vestindo ternos pretos com gravatas igualmente pretas. Eles atendem pelo nome de Vincent Viga, branco, e Jules Winfield, preto. Jules está ao volante. Percebam que a introdução já é muito boa, né? Primeiro ela situa o carro, onde ele tá passando, e o carro dá todo o tom ali, né, tarantinesco da cena. Ele tá com terno preto e gravata preta, também uma marca ali do Tarantino, então a gente também já tá sendo inserido por conta da caracterização nesse universo Tarantino, e logo depois a gente descobre o nome dos dois. Então percebam que aqui na introdução a gente também não sabe muito o que eles são. O Tarantino ele resolve nos apresentar realmente como a caracterização só, o que a gente tá vendo. E aí vamos pro diálogo. Jules: ok, agora me fala nos bares de haxixe. É interessante já pontuando que a gente tem esse ok, né? Do tipo, a gente entrou no meio da conversa, o que é ótimo porque como eles estão fazendo fofoca, é isso, assim, a gente sentou na janelinha e tá ouvindo a conversa. Vincent, o que você quer saber? Bom, o haxixe é legal por lá, né? Aí, Vincent, é legal, mas não 100% legal. Quer dizer, tu não pode sair do restaurante, enrolar umzinho e começar a puxar ali mesmo. Eles esperam que tu faça isso em casa ou nos lugares certos. Jules, pô, é isso que é um bar de haxixe? Vincent, a coisa toda é mais ou menos assim.
É legal comprar, é legal ter e, se você for o dono do bar, é legal vender. É legal portar, o que não faz muita diferença. Agora saca essa, porque se os policiais param você, é ilegal eles revistarem. Revistar é um direito que os policiais de Amsterdã não têm. Isso aqui é muito bom, porque até então a gente não tem nenhum contexto que nos diga que eles são bandidos, ou que eles matam pessoas, ou que eles fazem coisas ilegais. O Júlio vai falar, aí sim, cara, eu vou pra lá, porra. Então assim, ele gostou foi dessa parte. Então é interessante isso, porque na verdade parece que ele tá falando só daquele momento, não pode me revistar com drogas e tudo mais, mas na verdade ele tá falando que os policiais não podem revistar ninguém. Então ele falou uma coisa, mas ele tá entendendo num sentido mais macro. Isso é muito interessante. Aí o Vincent, tu vai aproveitar pra caralho, mas quer saber o que é mais maneiro na Europa? Aí a Julia vai falar, o quê? Vincent, as pequenas diferenças. Isso também é muito bom. É uma coisa ali que tá jogada no texto, aparentemente, mas essas pequenas diferenças de pessoas olharem para a mesma coisa de formas diferentes também vai dominar a relação deles, assim, é como se fossem dois mundos olhando para a mesma coisa. É uma coisa sutil no diálogo, mas realmente ela traduz a interação entre esses dois. A maior parte das merdas que a gente tem aqui, elas também tem por lá, só que elas são um pouco diferentes. Jules, por exemplo, bem, em Amsterdã a gente pode comprar cerveja no cinema. E não é um copo de papel não, eles te dão um copo de vidro como se fosse num bar. Em Paris, a gente pode comprar cerveja no McDonald's. Tem outra parada, sabe como eles chamam o quarteirão com queijo? Aí o Júlio vai falar, não é quarteirão com queijo? Aí o Vincent, não, por conta do sistema métrico decimal, esse nome não faz tanto sentido para eles. E o Julius, como é que chama então? Royal com queijo. Aí o Julius, repetindo, Royal com queijo? E como eles chamam o Big Mac? Big Mac é Big Mac mesmo, mas eles dizem Le Big Mac. Julius, e como é que chamam o Whopper? Aí o Vincent, não sei, não fui a nenhum Burger King, mas sabe o que eles botam nas batatas fritas na Holanda no lugar de ketchup? O Julius, o quê? O Vincent, maionese. Julius, puta que pariu. Vincent, eu vi eles fazendo isso. E não é um pouquinho do lado do prato, não. Eles afogam ela nisso. Aí, Julius, que é essa conversa absolutamente banal está querendo nos dizer? Está querendo... O que ela conta, né? Porque um olhar desavisado e olhar pra isso e falar assim, tá, mas pra que serve isso aqui? Nada, né? Nada. Mas... assim, tudo, gente. Primeiro, a gente consegue entender o nível de intimidade entre os personagens. Eles estão falando sobre coisas nada a ver, coisas da vida, coisas de viagem. Me parece que eles estão sempre trabalhando juntos. Então eu já entendi qual é a relação dos dois. Eles não acabaram de se conhecer. Outra coisa também muito importante. Aqui, o Tarantino tá manipulando a gente, porque, primeiro, né? Pulp Fiction é uma trama que, como eu falei, tem personagens que pouco se relacionam com a gente. E qual é a melhor forma de você gostar de alguém? Me diz aí, qual é a melhor forma de você conseguir fazer uma amizade, assim? Quando você entra na fofoca. Aí você vê uma fofoca que, além de ser uma fofoca boa, é uma fofoca divertida. Então o diálogo, ele é divertido, é pra gente rir, ele dá uma curiosidade ali, são coisas que todo mundo gosta. Então, a função desse diálogo aqui é, primeiro, estabelecer o tom, né, desses personagens, a gente entender um pouco a caracterização deles, pelo que eles estão falando. Também é importante a gente entender o nível de intimidade desses dois, qual é a relação ali entre eles, que já tá dada. E aí, o Tarantino, ele faz uma coisa interessante. Como você entra na conversa, você é jogado ali, né, em uma conversa dinâmica, interessante, engraçada e aparentemente sem propósito, tudo que você ouvir de fofoca depois vai parecer só fofoca e não exposição. E aí vocês vão ver como que ele faz isso assim brilhantemente. Porque a partir dessas inúmeras fofocas, entre aspas, a gente vai sacar coisas importantíssimas pra trama. Então sim, gente, essa sequência aí do elevador, que eles estão saindo do carro indo pro elevador até chegar na porta lá dos meninos, é uma sequência de exposição também. Interior, Chevy, mala, manhã. A mala do Chevy abre, Jules e Vincent mexem lá dentro e tiram 2.45 automáticas. Eles as carregam e engatilham. Jules, a gente deveria ter uma escopeta para isso. Aí você já fica perguntando, para isso, né? Já é
tipo de coisa que dá impulso narrativo, tipo, para isso o quê? O que ele vai me mostrar agora? Então ele tá gerando o nosso interesse, ele tá gerando suspense, ele tá gerando realmente a nossa curiosidade, ele tá colocando curiosidade na gente. E agora a gente quer entender o que é isso que ele tá falando. Quantos caras tem lá em cima? Putz, eles vão fazer alguma coisa. Aí Júlio vai falar 3 ou 4. Contando com o nosso, já é outra coisa que também dá uma informação, mas também não conta muito. Um equilíbrio bom de informações. Aí o Júlio vai falar, não tenho certeza. O Vincent, quer dizer que pode ter uns 5 caras lá em cima? Júlio, pode ser. Vincent, a gente deveria ter conseguido a porra da escopeta. Você percebe que tem uma rima ali, não é bem uma rima, mas ele tem um início, meio e fim. É o Júlio falando que eles precisariam de uma escopeta e aí desenvolvendo o que vai acontecer e o Vincent concordando, a gente precisava de uma escopeta. E aí eles batem a tampa da mala e a gente já tá assim, gente, o que vai acontecer? E aí a gente já entendeu que vai acontecer alguma coisa e eles vão continuar falando. Quanto mais eles falam, mais a gente está prestando atenção no que vai acontecer. Então a tensão vai aumentando, eles estão alargando o tempo. Agora a gente não só vai ouvir essa conversa, tipo, tá bom, uma conversa, uma fofoca, que já é legal. Não, agora a gente vai querer saber o que vai acontecer. Exterior pátio do edifício de apartamentos, manhã. Vincent e Jules, com sobretudos praticamente arrastando no chão, atravessam o pátio que parece ser um prédio de apartamentos de Hollywood estilo Hacienda. Nós o acompanhamos. Vincent, como é o nome dela? Quando eles estão trocando a cena, a gente vê que a gente está sempre caindo no meio da conversa e dá essa coisa da dinâmica, da relação, sabe? A gente está ali acompanhando eles, mas dá essa noção de sequência, né? A gente consegue entender que não foi uma fala voltada pra gente, eles que estão na conversa e a gente que está se metendo ali. Aí Júlio vai falar, Mia. E agora nós fomos apresentados a outra personagem, que é a Mia. E aí o Vincent vai falar como ela e o Marcelo se conheceram. Aí o Júlio vai falar, sei lá, do jeito que as pessoas costumam se conhecer. Ela era atriz. Olha que interessante o que ele faz. Ele não fala assim, como é que ela é, o que ela faz. E aí o outro vai falar, não, ela é mulher do Marcelos. Não, ele não faz isso. Ele já fala assim, como ela e o Marcelo se conheceram. Então a gente já sabe disso. Porque ele quer uma outra informação, sabe? Assim, ele não tá dando essa informação pra gente, porque na relação entre os dois conhecem o Marcelo, então eles não precisam impor um diálogo que não faz parte daquele contexto, nem daquela relação entre os dois. E aí ele vai dar um dado também curioso, que vai ser usado depois quando a gente encontrar a Mia, que ela vai falar, ela era atriz. Então é uma exposição de uma coisa que nem faz tanto sentido assim, não sei como, do jeito que as pessoas se conhecem, ela era atriz. O Vincent vai falar, será que ela fez alguma coisa que eu vi? Aí o Júlio vai falar, acho que o trabalho mais conhecido dela foi um piloto. O Vincent vai perguntar, o que é um piloto? Então, sabe os seriados de TV? Aí o Vincent, eu nunca vejo TV. Júlio, mas tu sabe que existe um troço chamado TV e que eles passam umas séries, né? Aí o Vincent vai falar, sei. Aí o Júlio vai explicar, de uma forma engraçada também, bem do jeito dele. Bem, a forma como eles escolhem as séries é fazer um programa, e esse programa é chamado de piloto. E eles mostram esse piloto para as pessoas que escolhem as séries. E com a força daquela série, eles decidem se querem fazer mais séries. Alguns são aceitos e se tornam programas de TV, outros não e se tornam nada. Ela estrelou em um daqueles que se tornaram nada. Então é muito legal como assim, ao invés dela falar assim, ela foi uma atriz fracassada. Não, ele vai perguntar, ela fez um piloto, mas o que é um piloto? E aí ele vai dar essa volta para falar que ela estrelou em um daqueles que se tornaram nada. E vejam só como a construção desse diálogo é muito interessante. Ele deixou pro final a parte mais importante. Ele poderia falar do piloto e poderia ter falado dela no meio. Perderia toda a força se ele não jogasse essa frase pro final. Então é realmente um diálogo muito bem estruturado também nas próprias frases. Eles entram no prédio. Interior, recepção, prédio de apartamentos, manhã. Vincent e Jules passam pela recepção e esperam no hall de elevador. Jules, se lembra do Antoine Hackamora, nem sei falar. Essa aqui é outra exposição, que esse cara nem vai aparecer no filme, mas ele se tornou um personagem aqui pra gente entender outra coisa. Novamente ele faz isso, ele não dá o dado de fato
da coisa. Ele vai puxar uma outra situação para chegar naquela coisa. Ele vai falar, se lembra do Antoine Rocamora? Metade preto, metade samoano, você o chama de Tony Rock Horror. Vincent, acho que sim, meio gordo, né? Jules, eu não chamaria o cara de gordo. Ele tem um problema de peso. O que o cara pode fazer? Ele é de Samoa, certo? Acho que sei de quem tu tá falando. O que tem ele? Aí o Jules, bom, Marcelo fudeu legal com ele. Olha aí, outra exposição que não nos parece exposição. Bom, Marcelo fudeu legal com ele. E o que o pessoal tá dizendo por aí é que foi por causa da mulher do Marcellus Wallace. A gente não teve uma exposição linear. Teve a Mia, e aí o cara aconteceu porque ele teve um negócio com a Mia. Não, as informações elas são dadas de forma desencontrada, no meio de uma fofoca. E aí a gente vai tentando linkar as coisas, porque nós como espectadores também adoramos uma fofoca. O elevador chega, os dois homens entram. Interior elevador. Aí vem a melhor parte. O que o cara fez? O Vincent vai perguntar. Comeu ela? A Jules, não. Nada tão mal assim. O Vincent, então o que ele fez? E aí, reassistindo o filme novamente, essa cena até se potencializa, né? Porque a gente sabe que o Vincent está preocupado. Jules, ele fez uma massagem no pé dela. Vincent, uma massagem no pé? Jules balança a cabeça. Sim. Vincent, só isso? Jules balança a cabeça. Sim. O que o Marcelo fez? Jules mandou uns caras para casa dele. Arrastaram ele até a varanda do apartamento, jogaram ele do balcão. O cara caiu 4 andares. O jardim do prédio era coberto de um vidro com uma estufa e ele caiu bem em cima. Ele ficou com um problema de fala depois disso. Outra exposição, gente. Sim, olha tudo isso. Aqui a gente tá falando, o cara fez um troço desse só porque o cara fez uma massagem no pé da mulher. Imagina o que ele não faz com um cara que faz coisa pior. Então, aqui a gente tem uma exposição sobre quem é esse Marcelo, sobre quem é esse cara, que esse cara, ele faz qualquer coisa, ele não tá nem aí, ele realmente é um cara que é perigoso. Então, esse lado perigoso do Marcelo também é importante para setar, né, esses personagens e toda essa situação. Quando o Vincent estiver com a Mia, a gente vai ficar, meu Deus, e o Marcelo? Se o Marcelo souber disso, meu Deus, tanto que assim, vai ter até uma cena que eles dão um aperto de mão, e é uma cena meio tensa, tipo, meu Deus, ele apertou a mão dela, sabe? A cena de dança é uma cena divertida, mas você pensa, caraca, ele tá dançando com ela. Será que vai acontecer alguma coisa com ele? Então, tudo fica com uma nova visão, assim, em cenas posteriores. Aí o Vincent, tá de sacanagem? A interior hall dos apartamentos de manhã. Agora perceba como essa discussão entre eles sobre fazer a massagem no pé é bom ou ruim, é certo ou errado. O que ele quer dizer com isso, né? O que tá aqui no subtexto? Interior hall dos apartamentos de manhã, Steadicam. Aqui tem a Steadicam, obviamente, porque nós temos um roteirista que é o diretor. Steadicam em Jules e Vincent enquanto eles atravessam o hall em linha reta. Vincent, mas uma coisa é certa, quem brinca com fogo pode se queimar. Olha aí que interessante, o Vincent, ele vai revelar depois que ele vai levar a Mia para sair, por uma vontade do próprio Marcelo, né, do próprio chefe, ele meio que tá falando pra ele mesmo. Ele quer falar pra ele que isso é errado, é muito errado, você tem que ficar longe da mulher do chefe. Então ele vai falar, mas uma coisa é certa, quem brinca com fogo pode se queimar. Ele tá falando pra ele mesmo, ele não tá julgando o cara, ele não tá falando sobre a situação. Jules, o que você quer dizer? O Vincent, não dá pra fazer massagem nos pés da mulher de Marcellus Wallace. E o que ele quer dizer com isso? Eu não posso fazer nada com a mulher do Marcellus Wallace. Isso é muito interessante de subtexto. Jules, você não acha que ele exagerou? Vincent, o Antoine podia não esperar essa reação, mas tinha que esperar alguma reação. Jules, era só uma massagem nos pés. Uma massagem nos pés não é nada, eu faço massagem até nos pés da minha mãe. Aí o Vincent, é colocar as mãos na mulher do Marcellus Wallace de um jeito íntimo. É tão ruim quanto chupar ela. Quer dizer, não, é mais ou menos a mesma coisa. Então, novamente, ele falando pra ele mesmo. Jules para Vincent, epa, pode parar, chupar a mulher não tem nada a ver com fazer a massagem nos pés da mulher. O Vincent, não, mas é por aí. O Jules, não,
E nem é por aí também. Olha, talvez seu método de massagem seja diferente do meu, mas mexer nos pés de uma senhora e enfiar a língua naquele santo lugar não é igual. Uma merda não tem nada a ver com a outra. Massagens nos pés não significam merda nenhuma. Vincent, tu já fez massagem nos pés de alguém? O Jules, nem vem me ensinar sobre massagens nos pés. Eu sou o mestre das massagens nos pés. Vincent, andou fazendo muitas? Jules, pode apostar, eu tenho uma técnica, não faço cócegas nem nada. Aí o Vincent, tu já fez massagem nos pés de um cara? Enfim, os argumentos. O Jules olha para ele por um longo momento, agora ele o pegou. Essa cena é muito interessante, esse finalzinho, né? Que eles falam na massagem, porque além de tudo, além de ter esse subtexto muito importante pro Vincent e da gente ter exposições muito importantes que vão ser determinantes para a gente olhar a história posteriormente e entender o que está acontecendo, tem uma relação legal aqui, como os dois veem a mesma coisa de uma forma diferente. E isso vai voltar na história, né? Do Jules acreditar que ele foi salvo por um milagre e do Vincent não ver as coisas da mesma forma. Então é como nós encaramos o evento de formas diferentes. Então aqui a gente também já mostra essa diferença entre os dois, a forma de pensar diferente de cada um e como eles interpretam o mesmo fato de formas diferentes. Então isso também é interessante, é mais uma camada ali para esse roteiro e para esse diálogo que é tão incrível. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tanto quanto eu amei analisar esses diálogos do Tarantino. Se vocês gostam de análises de diálogo, deixem aqui embaixo pra mim, que aí a gente pode pensar em outros exemplos legais também. Manda pra aquele amigo que é fã de Tarantino e quer entender os diálogos dele. E eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo, tchau!